Vocês já pararam para pensar na influência do contexto na aquisição de linguagem? Oi, eu sou a Adriana Fernandes, da Fono do Afeto, e hoje a gente vai conversar sobre o nosso papel na apresentação da linguagem para a criança. Porque para a criança chegar a falar, a se expressar gestualmente ou verbalmente, primeiro ela tem que entender o contexto que ela está inserida, assimilar, integrar as informações, para aí então se expressar. Porque pensa comigo, um bebê lá na China e um bebê aqui no Brasil choram igual. O que vai fazer o bebê de lá falar chinês e o bebê daqui falar português é o contexto social, é o ambiente em que ele está inserido. E eu costumo sempre comparar a criança na fase de aquisição de linguagem com um adulto num país estrangeiro. Por isso hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência minha com a língua grega. O grego não tem nenhuma familiaridade com o português ou qualquer outra língua que eu tenha mais contato, como inglês, espanhol. Por isso, eu tendo a oportunidade de passar alguns dias na Grécia, eu ficava sempre muito atenta às situações para entender aquela língua. E eu consegui aprender algumas palavras em grego, mas 3 palavras eu jamais vou esquecer. Se eu só falar elas para vocês aqui: kalimera, kalispera, parakalô, quê? Vocês conseguem me dizer o significado delas? Não. Mas e se eu contar pra vocês que toda vez que eu chegava para tomar o café da manhã, eu ouvia kalimera, e quando eu ia almoçar ou algum programa no finzinho da tarde, eu ouvia kalispera? Se você disse que kalimera e kalispera são bom dia e boa tarde, você acertou! E o parakalô, a gente ouvia a todo momento. Quando eu ligava para a recepção do hotel, eles atendiam parakalô e todas as mensagens no aeroporto, nas barcas, em todos os lugares, começavam com parakalô. Então deu para entender que era uma saudação de lá. E aí ao final dos dias eu já estava até usando o parakalô para me comunicar. Então, partindo dessa experiência, se a gente pensar que a criança na fase de aquisição de linguagem, ela tem a mesma motivação e interesse que um adulto num país estrangeiro tem de entender aquela língua, de se comunicar, a gente precisa oferecer as palavras num contexto. A gente precisa que essa exploração de linguagem, essa aquisição, seja divertida, seja leve, seja interessante. Nós, terapeutas, a gente tem que trabalhar a linguagem num contexto significativo, lúdico, afetivo. E os pais a mesma coisa. Precisam oferecer experiências de vida para a criança, vivências, para que ela possa ter muitos recursos, muitas informações para acessar e usar a linguagem. Por exemplo, como ensinar uma criança que ela pode usar o oi para cumprimentar as pessoas? O que eu mais vejo acontecer é antes da pessoa me cumprimentar: oi, tia Adri, ela fala para a criança: fala oi para tia. Então a gente está com foco lá na expressão, a gente quer que a criança reproduza esse oi, tia, mas a gente não dá o modelo, a gente não cumprimenta a pessoa. E é muito mais fácil da criança usar o oi, vendo que a mãe dela ou o pai dela, toda vez que encontram alguém, falam oi. E aí ela entender e juntar as informações que quando se encontra uma nova pessoa, a gente cumprimenta com oi. Isso é ela pensando sobre a linguagem. Então vamos trocar o fala oi pra tia pro oi, tudo bem? A gente ser o modelo de linguagem da criança. E a gente ainda vai falar muito de linguagem por aqui, porque é a minha paixão. E se você gostou desse exemplo, desse vídeo, clica no gostei, se inscreve aqui no canal para receber os próximos, escreve um comentário. Eu tô adorando ter esse canal de comunicação com vocês. Um beijão da Adri e até semana que vem.